A graça e a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Monteiro e esse canal é falando de sonhos proféticos, revelação. Eu geralmente, quando eu começo um vídeo, como eu sei que a gente vive numa geração de ansiedade, né? Então, quando a gente grava um vídeo que ele é um pouquinho mais longo, as pessoas já não têm paciência de escutar. Então, eu fico atenta para tentar passar a informação, né, de uma forma mais precisa e rápida, mas eu vou me policiar para que quem quiser ficar e ser abençoado, pegar o negócio direitinho, a mensagem direitinho, né? Então eu gravei um vídeo já, esse aqui vamos dizer que é a parte 2. Então o que é que Satanás não quer que você saiba? Então Satanás não quer que você saiba que o que Deus prometeu a você vai se cumprir. Satanás não quer que você saiba que não existe possibilidade nenhuma de você não receber a tua promessa. O que Satanás quer é que você acredite na voz dele. E qual é a voz dele? É a circunstância. Então eu vou falar aqui um pouquinho como é que acontece o processo, mas tudo é baseado em experiências minhas próprias. Né? Deus tem todo o cuidado de se comunicar e manter a gente informado. Então, o que eu quero já começar o vídeo terminando? Foca, né? Fixa o olho no que Deus falou, não no que Satanás está te mostrando. Então, essa experiência que eu tive nesse deserto, que está finalizando agora, ele é justamente essa, foi a coisa incrível, né? Então, o que Satanás quer? Que você fique atento e você considere o que ele está te mostrando, não o que Deus te falou. Então, quem aqui está assistindo esse vídeo, saiba que eu peço a Deus que esse vídeo alcance quem está precisando. E se você está aqui me ouvindo, né, saiba que é a vontade de Deus para a sua vida. E se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Luciane, como é que eu vou saber? Vamos tentar fazer, eu não faço roteiro não, mas eu vou tentar ir do comecinho. Como é que eu sei se Deus me prometeu? Olha, se você é filho de Deus e tem algum sonho na sua vida, alguma lacuna, né, vamos dizer assim, nas áreas da sua vida, tem alguma lacuna aberta, em que você sofreu muito, eu já escutei de tudo, né? Então, uns têm lutas na vida sentimental, relacionamento, outros eu ouvi falar, eu achava interessante, os irmãos falando prova de pão, tem muita luta na finança, né? Então, lutas financeiras, não é isso? Então, cada um, às vezes é familiar. Então, naquilo que você tem chamado, né, para Deus, se você tem chamado e se você tem uma área da tua vida aberta, saiba que é ali que Deus vai trabalhar. Eu costumo falar nos meus vídeos que milagre é aquilo que é impossível você alcançar por conta própria. Mas eu vou chegar nesse pontinho. Então, eu tenho uma área na minha vida que foi uma área devastadora. Então, é essa área aí em você que Deus vai realizar um milagre e que tua vida vai ser testemunho. Tá entendendo, meus irmãos? Então, tudo começou, mas eu não sabia. Eu pensei que aquela dificuldade que eu tinha seria para o resto da vida. Foi quando eu percebi Deus me conduzindo para uma vida melhor. Então, eu deixo aqui já uma pergunta para você. Tem milagre? Tem promessa em vista? Então, se prepare para sofrer. Eu pensei que era mais simples, viu? Mas é puxado, feito diz nordestino. Então, veja, aquela área da sua vida, então aconteceu comigo, eu tinha essa deficiência muito grande. Um dia eu vou contar todo o testemunho, que ainda eu não posso. Então, foi aí que um dia Deus me despertou, que não era vontade dele que eu terminasse a minha vida dessa forma.
Então, às vezes é interessante aqui também ressaltar que quando Satanás pensa que está vindo para te destruir, ele está te fortalecendo para que você se torne uma pessoa mais forte e vitoriosa para testemunhar. Então, ele trabalha ao favor de Deus, ao nosso favor. Então, tudo que ele fez comigo para me destruir me tornou uma pessoa mais forte, né? A minha fé aumentou mais ainda. Então, é nessa área que Deus vai trabalhar. Então, ele vai começar vai dar promessa através de sonhos proféticos, né? Então, fiquem atentos aos sonhos. Eu tenho esse dom de profecia, mas aí você pode dizer, mas Luciana, eu não tenho, mas Deus vai usar os profetas. Então, eu tenho esse dom de profecia. Deus começou a falar através de sonho, e eu comecei, eu nem notava que eu já tinha nascido com aquilo. Então, eu tinha um sonho que me perseguia desde criança e que minha mãe falava muito. Ela não está mais aqui, está com o Senhor. Mas ela ia falar esse sonho desde pequena. Eu gritava muito quando eu via esse sonho, né? Então, eu já cresci com esse trauma disso daí. Mas Deus já estava me avisando do que iria acontecer. Então, tinha uma pergunta em mim que eu cheguei até a falar com o meu pastor. E às vezes as pessoas ficam sem saber responder. Por que Deus fala de uma forma que sabe que a gente não vai entender? Então, porque esse dom, eu já nasci com ele. Deus pode todas as coisas. Então, eu nasci com ele. Então, desde pequena eu já via. Então, já está em você. Né? Deus não fazia assim para mim, uma criança de 5, 6 anos, 4 anos, olha, vou te dar uma visão dessa para você saber o que você vai passar. Não tinha como, mas eu já nasci com aquilo programado em mim, então eu já vi o que ia acontecer com a minha vida. Mas aí veio todo o percurso, muito sofrimento, eu cresci quando de repente Deus começou a me mostrar um sinal que a minha vida poderia ser diferente. Veio os sonhos proféticos, saiba, anota. Tem coisa que você não vai saber o significado. Entra aqui, vai nas redes, coloca o sonho, que vai aparecer bons profetas, como fizeram comigo. E eu comecei a entender. Então, no começo do meu deserto, eu era muito inocente. E Deus foi me conduzindo até o dia de hoje, né? Que daqui a pouco eu vou terminar falando. Então, vieram os sonhos proféticos. Mas em todo esse percurso, Satanás, ele começou a investir pesado, né? Porque ele não queria que isso acontecesse. Mas Deus foi preparando todo um processo para esse dia. Então, Deus não precisa de tempo para preparar o teu milagre e a tua promessa. Ele precisa de tempo para te moldar e moldar o cenário lá para você receber. Se eu tivesse recebido a minha promessa na época que eu pensei que era a minha hora, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Eu não conseguiria conduzir o presente da forma como eu estou hoje. Então, às vezes, Deus está preparando você e o cenário lá para o dia. Mas eu vou ficar martelando isso aqui. Não existe possibilidade de Deus ter te prometido e não cumprir. Entendeu? Eu tive uma experiência com uma cunhada minha assim. Ela falava de uma promessa. E olha, eu e muita gente né, ela ficava querendo ver se essa promessa ia se cumprir. É a primeira vez que eu lembrei disso aqui no vídeo. E interessante que se cumpriu. E com pouco tempo Deus aguardou, né? Então, mas ele cumpriu. Teve alguns motivos para que realmente ele velasse com a palavra dele, mas ele cumpriu. Então, não vou falar aqui de perca de promessas, isso pode ficar para outro cenário, mas ele vai cumprir o que te falou. Ele precisa que você esteja no cantinho de perseverança. Todo dia você vai estar lá com toda a fé? Não. Todo dia você vai estar na certeza? Não, mas esteja lá. Então, muitas vezes eu não tinha força nem de orar. Teve dias que não foi bem para mim, mas teve outros dias que eu fui sem força para lá e disse, Deus, eu estou aqui. E Deus tinha me avisado que teria momento que eu ia esmorecer, né? Eu não ia estar bem. Mas Deus é muito misericordioso e bom. Então, ele está a todo momento comunicando coisa que ele não precisava fazer. Mas ele está comunicando o percurso. Ele vai comunicar tudo, gente, a vocês. Fiquem atentos aos sonhos. Peçam ajuda. Fiquem atentos às pregações. Comecem a seguir bons pregadores. Que Deus vai usar aquela pessoa para falar com você. Vai ter um momento que Deus vai estar em silêncio, mas o silêncio dele não implica em dizer que ele não está trabalhando. Ele está trabalhando do outro lado.
vai vir um vento contrário, olha, esse daí é pesado. E quando ele chega, você não tem dúvida de dizer assim, será que é? Será que não é? Então eu vou falar de alguns pontos que me chamaram a atenção. Então, quando começou a luta com Satanás ferrenha, eu fiz, é agora, eu estava felicíssima, é agora, eu estou sofrendo muito. Mas passou o vento, chegou a promessa. Então, a gente vê o Cronos, né, como Deus, não é dessa forma. Então, Deus me avisou, né, tinha chegado a minha hora, você vai ser a próxima da fila. Então, eu tive sonhos proféticos belíssimos, subindo escada, recebendo chave, deixa eu lembrar de outros, atravessando o viaduto. Tive visões com o anjo trazendo o meu presente. Mas aí quando chegou, aí eu tive a visão do anjo, a coisa mais linda desse mundo. Eles vêm tudo agitadinho. Por favor, não condene a expressão. É bem apressadinho. Passaram caixa um por cima do outro e colocaram em cima do meu carro uma caixa branca. E eu pensei, é agora. Agora vai. Chegou. Coisa mais linda do mundo. E o que eu percebi é como se eles tivessem outras respostas de oração a estar levando, viu, gente? A de vocês pode estar ali no meio. Então, eu fiz agora. Nada. Eu fiz o que é isso. Depois eu entendi, né? A gente vai se dedicando. Se dediquem a entender o que Deus fala para vocês. Porque se Ele fala, é porque Ele quer que você saiba de alguma mensagem. E muitas vezes eu deixei para lá, mas há anos atrás, né? Quando eu era mais nova, eu nem entendia o que era aquilo que acontecia comigo, as visões noturnas. Então, mais uma caixa fechada implica dizer que ainda não é a hora. Está no processo, né? Sonhei amamentando um bebê, Deus está dizendo, eu estou te dando condições para tu aguentar esse negócio aí. Tinha muito leite. Bebê promessa. Então, aqui, né, nesse percurso eu vou colocando alguns sonhos interessantes que eu vou lembrando. Viagem de navio. Então, sonhou você no navio, Deus está te tirando de uma situação para outra. Né? Tu não está nem percebendo, mas Ele está te tirando, Ele está te moldando, Ele está te preparando para te honrar. Sonhou com um boi, se ele não estiver te atacando, grandão, Deus está dizendo, eu estou te dando força. Sonhou com filhote, né, de cachorro. Então, às vezes, para as pessoas nos vídeos condenando, não significa isso, tem que olhar o contexto do sonho. Você sonhou pegando um filhotinho, implica dizer que Deus está separando para você o teu parceiro, a tua parceira, de um grande negócio para a tua vida. Está vindo coisa boa para os teus relacionamentos. Sonhou com um buquê de flores, novidade no amor. Sonhou com jardim, né? Então, sonhou subindo elevador. Teve uma promessa minha que eu perdi, viu? Mas Deus tem confortado o meu coração. Eu sonhei, é horrível, horrível, horrível. Eu sonhei descendo do elevador de uma forma terrível, né? Caindo, sendo jogada para fora do elevador. Pode ter alguém aqui que não concorda com o que eu vou dizer, mas tudo são experiências minhas. E eu procurei a minha filha, eu falei, eu perdi alguma promessa, Senhor. Fiquei até 4 horas da manhã. Entre uma noite, na próxima noite, orando, dizendo, Senhor, não faz isso comigo, eu esperei tanto tempo, o que foi que eu perdi? Na segunda-feira eu soube o que foi que eu perdi, tinha perdido mesmo. Mas o que eu quero dizer, e Deus foi justo comigo, né? Não, Ele foi justo, não estou falando de boca para fora, Deus me conhece, então eu sei glorificar o Senhor nos dias difíceis, né? E isso Ele se agrada de mim. Eu nunca me revoltei com a ação de Deus na minha vida, porque Ele sabe de tudo, eu não sei de nada. Eu aprendi a não julgar as situações, nem as pessoas com que eu vejo, porque já tem um perfeito juiz. Então, depois que eu vi a misericórdia de Deus na minha vida, né, me restaurando, me presenteando, e eu digo a você, eu não merecia isso, eu não vou julgar mais ninguém. Tem um juiz perfeito que sabe fazer essas coisas muito bem. Então, não julgo ninguém hoje, nem mais com o pensamento. Ele foi muito bom comigo e tem sido maravilhoso comigo. Então, são esses sonhos proféticos, Deus está te falando. Teve sonho, anota e vai para eles procurar a resposta. Pode me perguntar também. Já adianto, segue o meu canal, curte, porque isso é um combustível enorme. Né? Olha, mas só quando eu vejo as visualizações já me deixa muito feliz. Mas curte, assim que terminar, curte, que isso é muito bom.
Quiser comentar alguma coisa, é maravilhoso. Eu sempre estou respondendo, viu? E vou me policiar para todos os dias estar colocando conteúdo aqui para vocês, né? Da nossa jornada aqui, um ajuda o outro. Deus colocou uma profeta, Mariana Fernandes, eu sempre falo dela. E eu, no começo, eu quis me desligar do canal dela. Mas não consegui, eu nunca vi isso, né? Você se inscreve e não consegue se desligar, eu não consegui, não. E depois eu vi que sem ela, entenda, Deus colocou ela para me orientar. Eu aprendi, olha, eu vou dizer a você, quase 100% do que eu sei hoje no deserto eu aprendi com ela. Mariana Fernandes, amo demais essa missionária, pastora, instrumento de Deus. Quando ela fala as vitórias delas, eu choro. Sabe por quê? Porque eu disse para ela, Deus, ela merece tudo de bom. A mulher faz 4 pregações por dia, 4 lives por dia. Quem quiser, diga aqui que é por dinheiro, né? Eu digo a vocês, ela merece, porque ela abre mão da vida dela. É a coisa mais linda essa mulher. Eu tô dizendo isso porque o pessoal fala, né? Ah, tá fazendo isso, mas é por dinheiro. Não, a mulher abre mão da vida dela. É de domingo a domingo isso. E eu escuto ela tomando banho, dormindo. Minhas filhas já sabem, quando eu tô chegando em casa, elas já escutam. Quando eu saio do elevador, a pregação dela é uma bênção, essa mulher. Então vejam, sigam pessoas assim, porque eles vão estar te motivando em acordo com a palavra de Deus. Não são palavras só de incentivo, ela prega baseado na palavra de Deus. Então, e é a coisa mais linda, eu percebo que Deus foi me conduzindo muito através das pregações dela. Mas vai vir sonhos, vai vir pregações, vai vir hinos, vai vir a natureza. Ai, que coisa mais linda. Então eu tive a oportunidade de ir saindo com o meu carro. Tem vídeo falando sobre isso. Parou um beija-flor na frente do meu carro e ele fazia um espetáculo cantando para mim. E ele parou em frente ao vidro do meu carro na minha direção. Nunca tinha acontecido isso em torno de 6 e pouca da manhã, 7 horas da manhã. E eu percebi que aquilo não era normal. Então vai ser a natureza ao teu favor. Satanás vai vir com tudo. E olha, deixa eu falar um pouquinho desse vento contrário. Então esse vento contrário, ele é aquilo que tu tá esperando. Cada um aqui que tá me ouvindo sabe qual é o que você quer. Eu já comecei o começo do vídeo tentando fazer com que vocês percebam que geralmente a área que você tem mais dificuldade na tua vida é da onde vai vir um milagre. Então, quando chegar perto, eu tive um ataque de Satanás incrível quando eu comecei a gravar esses vídeos, porque ele não queria que vocês ouvissem isso. E quando chegou próximo, porque ele é espiritual, então ele consegue perceber aquilo que às vezes a gente não está percebendo. Então mudou o ar, né? Ele tá vendo uma movimentação, que teu milagre está chegando. Então ele vai vir para cima com tudo, para cima de você. E qual é esse vento contrário realmente? É aquilo que tu tá esperando, acabou-se. Fracasso total. Deus te prometeu, mas agora quebrou, não tem mais como, eu perdi o meu milagre, né? Então veja, quando acontece um negócio desse, Satanás quer que tu ache que acabou e desista, e tu saia da tua posição. Eu cheguei a falar a você que eu cheguei a perder uma promessa. Eu acho que perdi. Mas assim, na hora que eu cometi o erro, eu sabia, no meu coração, eu digo, Deus, eu não sou indigna de receber isso daí. Entendeu? Eu tô abrindo meu coração aqui com vocês. Na hora que eu errei, eu mesmo já sabia que eu não tinha dignidade de receber aquela bênção mais. Mas ainda pode ser que as coisas, né, mudem. Mas eu tô falando de outro deserto aqui. Então, Satanás, ele vai vir com tudo para você. Então, você sabe quando é uma luta normal que aconteceu com você no seu dia a dia, e você sabe quando há um ataque. Então, acontece uma desgraça de manhã na tua vida, outra de tarde, de noite, no outro dia outra. Então, todas foram ferrenhas para lhe destruir. Então, a gente sabe que aquilo dali não é normal acontecer, mas está acontecendo. Mas aí eu pensei, o vento contrário, agora vai. Teve um momento que eu fiquei parada, encostei na cozinha assim, eu fiz, meu Deus do céu, quase que eu perdi tudo. Foram prejuízos emocionais, prejuízos financeiros, materiais. Sim. E a solidão. Eu vi algumas profetas falando sobre isso, eu digo que nada a ver. As pessoas se afastam de você. Então, é só você e ele ali.
Então você vai ser provado até um momento, né? Que Deus disse, basta, filho, basta, filha, agora é. Quando eu tinha passado por tudo isso, aí eu fiz, eita, o vento contrário, vai vir a benção. E eu sofrendo ali, mas eu digo, vai vir a benção. E eu na expectativa. Aí depois veio, eu acordei com a voz dizendo, agora vem o vento contrário. Eu fiz, não é possível. Veio, 3 dias depois. Então aquilo que eu esperava, eu perdi. Então, quando você vê isso, e não existe chance humana nenhuma de você recuperar aquela situação, aí virou milagre, gente. É isso que Satanás não quer que tu saiba. Na hora que tu achar que perdeu, que não tem condições mais nenhuma, chegou a tua hora. Satanás quer que você acredite nisso. Isso é o vento contrário. É quando tu afunda, né? Tu afunda porque tu vai olhar para a realidade, perdi. A gente é humano, vai se entristecer, vai chorar, vai entrar em depressão. Senhor, como foi que esses tempo todinho, esses anos todinho orando sobre isso, e o Senhor me disse que ia dar, e por que que eu perdi? Senhor, a gente perdeu. Eu cheguei a falar isso para Deus. A gente perdeu a guerra. Senhor, por que o Senhor está deixando? Por que eu estou falando isso? Porque eu não sou diferente de que ninguém. Eu tenho esse dom de profecia, mas é a mesma coisa. Então, eu dobrei o joelho e chorei e fiz, Senhor, por que o Senhor me colocou nessa posição agora para Satanás sapatear em cima de mim? Eu tome choro, e Satanás, tá, é aí que eu queria ela. É assim que eu queria ela. Chega, eu tô me arrepiando, acreditando que perdeu. Aí, tome oração, choro, né? Aí Deus começou a falar de novo, filha, não sai daí não, é agora. Então tu sonha tu grávida, ou alguém grávido. Eu sonhei uma barrigona na fila, eu era a próxima da fila. Aí na minha cabeça é a próxima da fila, eita, o milagre vai ser amanhã. Não. Então, enfim, aí depois, em posição de parto, aí é qualquer hora. Isso é um dos... Né? No navio foi muito lindo. Eu chegava num local, olhava para trás, o navio me deixou lá e voltou. Mas isso é profecia, gente. Aí sabe o que eu entendia na época? Cheguei, alcancei agora. Não, é profecia. Deus está dizendo o que vai acontecer com você. Depois eu sonhei num navio parado, eu num caso, eu também não entendi. Eu perdi a bênção. Você fica nessa agonia. Mas hoje eu já sei tudo direitinho, porque eu passei por esse processo e eu estou deixando aqui para vocês, quando passarem, ter mais essa orientação, que Deus usou outras pessoas para me orientarem também, né? Porque eu nunca me achei, não, um precisa do outro. Eu tenho esse dom, tem outras pessoas que têm também, me ajuda, e outros estão entrando aqui dizendo que meu vídeo é bênção, outras pessoas que tem canal grande aqui. Coisa mais linda do mundo, Deus quer isso, união, um ajudando o outro. A gente junto, a gente pisa na cabeça da serpente. Então eu deixo aqui para vocês, continuando, aí, aquele emprego que tu esperava e que outro pegou a tua vaga e tu fez, Deus, tu já estava achando ruim, o dinheiro já não estava dando, aí tu perdeu o emprego, né? Aí quando tu olha, apareceu uma vaga, tu tentou pegar a vaga, aí outro veio, pegou no teu lugar, aí tu caiu no chão chorando, mas mesmo assim tu permanecesse lá. Então, várias vezes eu fui com o coração destruído. Realmente, a gente adoece fisicamente. Sou da área de saúde, nutricionista. Então, estudo fisiologia. Tudo que a gente pensa e sente, o corpo. Então, eu disse, Deus, eu estou adoecendo. Né? Apressa-te em me abençoar. Né? Mas é como ele diz na palavra dele, né, em Amós 3, 7 e 8, ele vai dizer, né, que ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas, nem a você, que é o maior interessado. Ele está a todo momento se comunicando a você. Eu digo que ele é o maior exemplo de comunicação. Por quê? Porque ele vai estar se comunicando com todo mundo, gente. É só prestar atenção. Não desista nunca. Então, eu fiz um resumo aqui, mas o negócio é complicado. Quanto tempo que durou isso, Luciane? Eu tinha tempo em falar, né? Mas eu contribuí muito para o atraso. Para começo de promessa, em torno de 4, 5 anos. Cumprimento de promessa, 1 ano. Quando o negócio aperta mais. E ele vai estar falando com você todos os dias.
E sabe o que é mais lindo? Né? Quando a gente alcança aquele patamar que Deus esperava da gente, ele começa a avisar, é agora, é agora, é agora. Agora, né? Fica aí, porque é agora. Luciane, e aí, em relação a Satanás? Ele não desiste, não. Quando o povo estava fugindo, né, e estava a caminho à terra prometida, que eles estiveram em frente do mar, guarda isso. E quando o mar se abriu e que eles estavam na travessia, o exército de Faraó ainda entrou atrás deles. Eles são ousados. Até onde ver que dá, ele vai continuar atrás de você. Eu costumo dizer Satanás e a turminha dele, para que você desista. Mas você não vai desistir. Você vai continuar no cantinho de perseverança, sem força, chorando, desacreditado, mas vai ficar lá. Eu dizia assim, Deus, eu vou ficar aqui até o dia que o Senhor disser saia. Ele não mandou eu sair, ele mandou eu ficar. Eu tenho um vídeo falando, gente, sobre cristão espinha de garganta. Eu acho que eu não fui muito clara lá. O que é espinha de garganta? Quando a gente come um peixe, a espinha para assim na garganta. Eu já vi muita gente com cicatriz aqui, tem que fazer cirurgia para tirar. Então tem um vídeo falando, se quiserem vocês assistam, procura no meu canal, Crente Espinha de Garganta, é eu. Minha família sempre falou assim, Luciane, é terrível, ela não desiste de nada não, viu? Tem que Deus me tirar do lugar, porque senão eu tô lá. Então sejam crente espinha de garganta. É aquele que Satanás está metendo cacete, arrasta para cá, arrasta para lá. Quando eu digo cacete é em relação da aprovação, viu gente? E tu tá lá, e tu tá lá esperando em Deus. E Deus disse assim para mim, tu vai conseguir. Aí quando chegou um dia, Deus fez assim, eu me agradei de você, filha, porque tudo que você tá vendo, né, você continua. Essa sou eu, gente. Então vai chegar o dia que ele vai dizer, chegou a tua hora, eu tô nesse processo agora, viu? O pior, ele disse pra mim, filho, o pior já passou, tu não vai desistir agora, que tu vai apalpar a tua promessa. E eu vou gravar um vídeo aqui contando sobre essa promessa, numa área onde eu nunca tive nada parecido. Eu já vi, né? Espero que não seja como Moisés, que viu, né? Só viu. Mas eu vi, é muito maior do que eu imaginava. Não desiste não. Imagina, né, saborear você realizando esse teu sonho. Saiba que Deus vai fazer muito melhor do que você imagina. Né? Eu tô emocionada falando sobre isso. Então, tudo que eu necessitei, Ele me deu muito mais lapidado. Eu já vi. E eu tô ansiosa. A gente passa mais tempo, Maria Fernandes também fala isso, muito interessante. A gente passa mais tempo programando como é que a gente vai se recuperar na desgraça do que sonhar com o dia que vai receber a promessa. Vê se não é. Quando a Satanás fala pra você que você perdeu, a gente, ai meu Deus, e se eu perder realmente? Eu perdi todo esse tempo. E como é que eu vou olhar pra cara do povo? Tem muitos parentes meus que sabem disso. E fica olhando pra mim, ainda acha, viu? Ela tá doida. Mas é maravilhoso, é lindo, né? E eu já estou posso dizer de posse de vitória, eu já estou só agradecendo a Deus. O cenário que já estava definitivamente que eu perdi, começou a mudar, gente. Começou a mudar. Sabe por quê? Porque esse teu sonho é propósito dele. Porque o nosso Pai tem prazer em alegrar os seus filhos. Eu adoro dar notícia boa. Né? Tem gente que gosta da notícia ruim, eu não. Eu adoro dar notícia boa. Se tiver notícia boa, eu fico, às vezes, correndo na frente dos outros para dar. Eu gosto de olhar o rostinho da pessoa de alegria. Eu faço isso com meus pacientes. Sábado eu dei uma notícia boa para uma paciente minha, estava na hora do culto. Pois eu liguei, ela, né? Aí eu escrevi para ela. Quando ela leu, ela disse para mim hoje que ficou pulando, vontade de pular. É porque eu não podia, porque estava no culto. Vixe, que coisa boa é isso, né? Mesmo assim, é o nosso Pai. Se a gente é assim, imagina o nosso Pai, a alegria dele de realizar o seu sonho. Mas ele vai te moldar. Sabe por quê? Porque senão você, quando receber, o negócio é tão grande, tu não vai saber o que fazer com aquilo. Nem vai dar o valor devido. Quando ele se transformar no milagre, que é impossível você alcançar com força própria, virou milagre, é a hora. Quando ele vê que você não aguenta mais, que ele te puxou o máximo que podia, se puxar mais, tu vai se quebrar.
tu vai adoecer, tu vai perecer, ele vai cumprir, não sai do local não. E aqui tá o canal, se inscreve aqui, a gente vai trocar ideias, viu? Futuramente vai sair o próximo, já tá perto, dando meu testemunho. Então agora não se esqueçam de curtir, se quiser comentar, se quiser compartilhar e me seguir, melhor ainda. Mas eu já estou feliz, porque você ouviu essa mensagem que Satanás não quer que você saiba. Que Deus te abençoe. Tchau, meus amores.